Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou tudo bem, na medida do possível, né? É o seguinte, hoje eu queria falar sobre transmissão, sobre um anúncio que aconteceu ontem, no dia 11 de julho de 2025. Né? Hoje é dia 12, né? Acabei de gravar vídeo, inclusive, sobre o caso Horner, fora da Red Bull, né? E aqui agora eu vou falar sobre o caso da Fórmula 1 de volta à Globo. Bom, eu quero antecipar a todos, é o seguinte, eu vou dizer aqui o que eu penso, na minha opinião, baseado nas experiências que eu tive durante vários anos da minha vida assistindo na Fórmula 1 na Globo. E por isso que eu vou expor essa opinião, né, sobre o que penso. Porque não dá para saber como é que vai ser, né, e tudo, né? Primeiramente, eu quero falar quem é que vai ser a equipe de transmissão, a equipe de transmissão que vai narrar as corridas de Fórmula 1 a partir de 2026. Vai ser o Luiz Roberto e Everaldo Marques na narração, Luciano Burti e Rafael Lopes nos comentários e reportagem de Júlia Guimarães, Guilherme Pereira e Marcelo Correge. E tudo isso vai acontecer, os treinos livres, basicamente acontecia antigamente, tá? Vai acontecer com variações nos canais da Sport TV, do Sport TV e da Globo, tá? E também no Globoplay, tá? E aí algumas corridas vão acontecer, assim, grande parte das corridas vão acontecer, algumas corridas vão acontecer na Globo, né, como de costume e tal, né? Só que algumas vai acontecer no Sport TV, né, por conflitos de horários que vai se ter em alguma provável corrida ou outra, né? Então, é isso que eu vou dizer aqui a vocês sobre essa notícia, tá? E lembrando que isso vai acontecer ano que vem, tá? Não vai acontecer esse ano. Esse ano vai continuar sendo a equipe da Band, vai continuar sendo o Sérgio Maurício, vai continuar sendo o Reginaldo Leme nos comentários e tudo, Felipe Jafone, Max Wilson, né? Enfim, né? Eu queria dizer a vocês o seguinte: a Globo na Fórmula 1 é uma coisa que acontece já tem vários e vários anos já. Para quem talvez seja um fã mais recente de Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 é transmitida pela Globo desde os anos 80. Né? E ali eu gostava bastante assim, de ver, porque a Fórmula antes, né, o pessoal da Globo, né, na época inclusive do Galvão e tudo, Reginaldo Leme também e tal, eles iam na pista, né? Havia-se toda uma cobertura na pista e tudo mais, né? Isso perdurou pelos anos 80, pelos anos 90, principalmente anos 90, anos 2000 e até 2013, salvo engano. 12 para 13, tá? E desde então sempre tem sido representado por algum jornalista ali, por algum repórter, né, que vai lá enquanto as narrações, os comentários acontecem aqui no Brasil e é transmitido de São Paulo para o restante do Brasil. Né? Não é mais de ir lá no autódromo e tudo, na pista, como era antes. Né? E com o passar dos anos, principalmente com a saída dos brasileiros da Fórmula 1, cada vez mais foi se tornando tão patético as atuações da Globo com a Fórmula 1, de tal maneira que já nas corridas finais eu já nem via mais o pódio acontecer. Eu honestamente falando, eu considero essa notícia um tanto quanto ruim, justamente por essa questão da qualidade das transmissões. Né?
Talvez a Globo até saiba transmitir as coisas de Fórmula 1, né? Acho que também a Band, vamos ser justos também, que sabe, né, transmitir, né? E a gente também vai falar bem brevemente, eu vou falar aqui bem também brevemente sobre a transmissão da Band, tá? Mas, enfim, então essa tal decisão da Globo, ela foi tomada e oficializada, e eu particularmente sou contra isso, tá? Eu acho que para mim a Globo, para mim é um lixo de transmissão. Não é nem em questões políticas, não entra nem nisso. É justamente pela questão do que eu falei há pouco, justamente pela questão de que pela falta de cobertura, a falta de qualidade que se tinha na Fórmula 1, principalmente nos últimos anos, né? E o Galvão Bueno, nos últimos anos, para narrar as corridas na Globo, estava uma draga completa, né? O Galvão completamente perdido, completamente sem noção, começando sempre colocando as opiniões pessoais acima das profissionais, né? Então, o meu receio, por ser a Globo, né, não é nem pela questão política, nem nada, eu nem vou entrar nesse detalhe, né, porque eu não quero entre um pouco isso, mas eu estou um tanto quanto preocupado com essa cobertura que a Globo está a fazer sobre a Fórmula 1, principalmente se tratando de dividir entre 2 canais a transmissão, porque isso era o que acontecia na Fórmula 1, era isso que acontecia com a Fórmula 1 quando ela ainda era gerenciada pela transmissão da Globo, né? Quando a Globo transmitia, quando a Globo que transmitia a transmissão. Então, neste quesito, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado porque eu não gosto, assim, dessa questão, assim, de saber que tem 2 canais, um distinto do outro, que vai transmitir. Para mim, acho que por que não pode ser um só? Não consigo entender este raciocínio, né? Sobre a Band atualmente. A Band atualmente, cara, alguns comentários, eu ouço muitos comentários muito negativos. Eu assisto as corridas, inclusive, pela televisão, pela Band, né? Apesar que eu tenho F1 TV, mas eu gosto de ver ali, porque acho que para mim eu gosto, assim, de analisar como é que está a transmissão brasileira, né? Eu gosto, assim, de verificar, não é nem da transmissão em si, mas eu gosto de verificar a transmissão brasileira, apesar que eu acompanhei por muitos anos, eu acompanhei por alguns períodos a transmissão inglesa, e mesmo apesar de que eu não entendesse ali na hora o que eles estavam querendo dizer, eu percebia muito mais aspecto técnico sobre o assunto. E acho que é algo que falta um pouco para esse pessoal da Band, né? Inclusive, na última corrida, por exemplo, eu vi o nosso querido Sérgio Maurício fazer escândalo porque o Gabriel Bortoleto abandonou, né? De que culpando a equipe pela estratégia pífia que eles escolheram, né? E a prova disso foi fazendo um escarcéu na transmissão, né? Gritando, ficando mal-humorado e tudo mais, porque um piloto abandonou a corrida, né? O que eu jamais compactuo, porque para mim o dever do narrador é narrar a porra da corrida, até onde eu saiba, não é? Eu acho que o próprio nome da profissão já fala 90% do que ele é capaz de fazer. Mas infelizmente a gente está vendo muito da torcida, né? Era isso que mais me preocupava, por exemplo, quando eu até fiz aquele vídeo, vocês lembram? No Grande Prêmio da China, de eles colocarem muito nacionalismo na hora de transmitir uma corrida, né? De qualquer coisa que aconteça, ficar enchendo as bolas do Gabriel Bortoleto, né? E eu nunca fui a favor disso, tá? Nunca fui, eu sempre fui muito contra isso, porque acho que temos que ser imparciais. Eu acho que a gente tem que ver a corrida de uma forma imparcial, porque se você for sempre do lado do torcedor, o lado do torcedor vai te atrapalhar nas suas opiniões, vai te atrapalhar sobre os seus julgamentos sobre certas coisas. E acho que o dever desses caras é falar profissionalmente o que está acontecendo nas corridas. E se eles não conseguem ser capazes disso, né, como muitas vezes eles não são,
eu lamento, mas não vejo outra opção do que tirar da mão desses caras a oportunidade de narrar uma corrida de Fórmula 1. Né? Mas eu exibo uma preocupação muito grande com relação à Globo ser a empresa que transmita as corridas, pelos fatores que eu já disse, pela falta de qualidade, pela falta de qualidade, pelo empenho de mostrar tudo o que é possível acontecer, né? Eu temo muito do que esses caras são capazes. Eu temo muito do que esses caras vão deixar passar para nós, espectadores. Então, acho que para mim, na atual situação que estamos, temos, por um lado, a transmissão da Band. Eu não acho a transmissão como um todo ruim. Eu acho que a narração muitas vezes estraga um pouco a qualidade que esses caras são capazes. Afinal, a Mariana Becker, de todos os GPs que ela vai, ela sempre faz questão de sempre passar total profissionalismo, né, e tudo. Eu gosto desse profissionalismo que ela passa e tudo mais. Mas ali, os caras que estão ali transmitindo, de alguns ali até serem a favor de ordem de equipe e tudo mais, para mim isso é uma aberração. Eu não consigo simplesmente compactuar com alguém que seja a favor de ordem de equipe. É algo que eu sou muito contra nessa atual Fórmula 1. Né? Então, quando eu vi essa notícia, eu fiquei ao mesmo tempo feliz, porque eu não teria de ver Sérgio Maurício fazendo um escarcéu porque o Bortoleto abandonou, né? Ou fazendo alguns comentários ridículos e patéticos que às vezes ele faz. Mas por outro lado também eu lembrei que é a Globo que vai transmitir a Fórmula 1 e eu temo muito que persista naquela qualidade lixo que eles tinham pouco antes de encerrarem a sua parceria, né? De 2017, 18 a 2020, era um tormento assistir as corridas de Fórmula 1 por causa da Globo, nem tanto pelas corridas em si, mas pela falta de capacidade daqueles caras de narrarem uma corrida bem feita, né? Porque eu acho que isso também entra muito também na questão. Eu acho que o narrador, ele faz parte também da corrida, né? Assim, da forma como ele transmite, né? Então, se a corrida é boa e o narrador não consegue transmitir o quão boa está a corrida, para mim a culpa é do narrador, né? Isso compromete a qualidade para nós brasileiros, né? Até por isso que, inclusive, muita gente está deixando de ver a transmissão brasileira e vendo transmissão espanhola, transmissão inglesa, transmissão alemã, transmissão francesa, porque talvez são muito melhores assim, de se analisar, olhar a Fórmula 1 como ela realmente deveria ser olhada, de uma forma mais técnica, do porquê que isso está acontecendo e tal, do que um monte de gente ali esperando o brasileiro, né, nosso querido Gabriel Bortoleto, fazer alguma coisa positiva na pista para falar isso aos 7 planetas, né? Na verdade, aos 7 mares, né? Mas enfim. Mas então, senhores, é isso que eu particularmente penso, né? Ao mesmo tempo que gosto dessa notícia, porque a gente vai se livrar. E lembrando, né, pessoal, que a Band está desde 2021, né, transmitindo as corridas, né? Eu diria até que 2021 deles foi até bom as corridas e tudo, assim, acho que eles conseguiam. O problema é que eles começaram a ficar acomodados, né? Começaram a ficar acomodados e tudo, começaram a colocar muita opinião particular, que, assim, aquela opinião particular que o cara jura por Deus que alguém quer saber, mas todo mundo tá cagando para essa opinião particular, né? Só faça o seu trabalho, né? Que é o que eu particularmente penso, né? Só faça o seu trabalho. Esquece essa de contar o que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com o seu papagaio, com o seu cachorro, com o seu gato. Foda-se o que aconteceu sobre isso aí. O dever, na minha visão, é você transmitir as corridas, né? Então, é isso que eu particularmente penso, né? Então, estou um tanto quanto preocupado, porque a Globo não tem um histórico muito positivo com a Fórmula 1 nessa questão de qualidade, né? Então é isso que eu particularmente penso sobre a Fórmula 1 da Globo, né? E isso já é firmado já, tá? A Band vai narrar as corridas, vai transmitir as corridas até o finalzinho desse ano.
e somente em 2026 é que vai deixar de transmitir, né? Então, é isso o que vai acontecer, né? Então é isso aí, senhores, é isso que eu particularmente penso, e eu lamento muito ao pessoal da Band, parecem pessoas boas e tudo, né? Não tenho nada contra a pessoa deles, nem nada, mas infelizmente é dito e feito que Reginaldo Leme, infelizmente, não tem mais condições, coitado, já está muito velho já não tem, infelizmente, mais condições de fazer comentários, porque muitas vezes destoam muito, né, da realidade, né? O Max Wilson a favor de ordens de equipe, pelo amor de Deus, e o Sérgio Maurício muitas vezes mostrando um lado muito torcedor, às vezes, que não me impressiona, né? Mas olha do outro lado que tinha também na época na Globo, o Galvão Bueno sendo aquele fanático torcedor do Felipe Massa, né? Aquele que vivia parecendo que queria ser meme toda hora, né? Toda hora falando alguma bosta ali, só pra ver a meme e depois vai ficar famosinho na internet, né? E tudo mais, né? Então, assim, sabe? Então, pra mim o melhor ali é o Felipe Jafone. Felipe Jafone e a Mariana, e eu gosto também muito também das informações que a Mariana Becker passa. Acho que ela passa uma credibilidade, sem parecer tão robótica profissionalmente falando, mas de uma forma onde todo mundo entenda, de uma forma bacana, né? Porque ela tem moral com muitos pilotos ali do grid, né? Então, muitos pilotos do grid ali gostam da Mariana Becker e tudo mais. Então, quando os pilotos gostam, eles falam mais o feedback do que se passa do carro e tudo mais. Então é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver lado torcedor desses caras. Eu tô cagando pra opinião de torcedor desses caras, né? Então, enfim, é isso que eu particularmente penso. Eu só penso no fator narração, no fator transmissão da qualidade da altura que a Fórmula 1 é, né? Então é isso que eu particularmente prezo acima de tudo. Então, se a Globo vai assumir isso, por favor, eu lhes peço que lembrem-se daquilo que vocês tiveram de 2017, 16 até 2020, joguem no lixo, coloquem numa jaula, tranque na jaula, engula essa chave e joga no mar para ninguém nunca mais ver, né? E voltem pelo menos a transmitir de uma qualidade que a gente espera de alguns anos atrás, né? De uma cobertura muito mais profissional, né? Então é isso que eu particularmente penso sobre a Fórmula 1 na Globo, tá, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, né? É apenas uma opinião particular minha, tá? É isso aí, fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis!